Helena Palucci Marziali, diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos e todas. É com muita satisfação que participo hoje, né, dessa cerimônia de indução de novos membros do capítulo Rho-Upsilon, Sigma Theta Tau Internacional, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Eu saúdo a nossa palestrante, a Doris Daia Carvalho Romenes, que é do COFEM, né, que coordena aí um importante escritório que é da saúde mental, no momento onde a gente tem discutido esse ano, acho que nunca discutimos tanto a saúde mental com relação à questão da pandemia, mas que é extremamente necessário e ganha a cada dia mais espaço. Queria dizer para vocês por que é uma satisfação estar aqui. Eu sou do grupo que, em 2002, né, criamos esse capítulo, né, participei em alguns momentos das comissões diretivas, e naquele momento, né, o nosso entusiasmo era tamanho, porque nós éramos os únicos da América Latina, e também nós tínhamos a missão, né, de aumentar a visibilidade, a comunicação dos enfermeiros, né, no sentido aí de criar lideranças para o aperfeiçoamento das ações globais, né. E hoje, quando a gente vê toda a campanha do Nursing Now, a gente vê toda a estratégia da Organização Mundial da Saúde, já com um planejamento de atividades para 2021, 2025, a gente vê que a liderança, ela ainda continua como uma das metas a ser perseguidas para nós, enfermeiros, né, enfermeiras. Então, isso mostra que o Sigma, ela tem, então, os capítulos, né, eles estão, né, trabalhando há tantos anos e com demandas que são atuais, né, ela tem uma outra forma. Então, quando a gente olha, né, nos objetivos do Sigma, que a gente tem lá, fortalecer a enfermagem, ampliar a visibilidade, as redes de comunicações entre profissionais, eu agora, né, coloco que não é mais só entre profissionais, que hoje nós temos também uma necessidade de fazer essa comunicação ampliada com a sociedade, né? Então, sim, a gente faz entre nós, enfermeiros, como uma agremiação que tem aí uma participação entre nós, mas também a gente tem essa nova demanda que é a transformar tudo isso também nessa comunicação mais efetiva com a sociedade, daquilo que a gente faz, né, e claro que o que nós queremos é o quê? Melhorar a saúde da população, né, prevenir doenças, então, melhorar a qualidade de vida. Então, assim, vendo, assim, os jovens que chegam agora, né, para assumir o seu papel aí de membro do capítulo, são energias novas. Então, eu quero parabenizar todos, né, por estarem aqui, por estarem disponíveis a esse novo papel que vocês vão assumir e estar junto conosco, né? Então, agradeço a todos por estarem aqui. E é uma satisfação, então, agora vê-los, né, sendo nomeados. Muito obrigado, agradeço a professora Kelly, professora Angelita, por conduzir o nosso capítulo, né, e aí sempre ampliando as atividades e o número de membros. Muito obrigada, viu, em nome da direção da escola. Muito obrigada pelas suas palavras, professora Marziali, sempre presente nas atividades do capítulo. E agora eu passo a palavra à professora doutora Kelly Graziane Giachero Vedana, que é presidente do capítulo Rho-Upsilon da Sociedade Honorífica de Enfermagem Sigma Theta Tau International. Muito obrigada, professora Angelita. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande
estar nesse momento tão importante com vocês, fazer parte desse capítulo com pessoas que eu tanto admiro, que têm uma história, né, muito importante na liderança, na formação de recursos humanos e em diversas ações para promover a liderança da enfermagem e a visibilidade da nossa profissão. É uma satisfação muito grande, especialmente hoje, né, estar na segunda cerimônia virtual já de indução. Esse momento da pandemia nos exigiu algumas adaptações, mas que bom que nós respondemos a elas de forma satisfatória e conseguimos manter as nossas atividades. E é um prazer imenso ter hoje, né, na nossa programação, a nossa diretora, a professora Maria Helena Marziali, e também a professora Doris, que vai abordar um tema tão relevante nos nossos dias, né? A saúde mental, nesses tempos de pandemia, ela é particularmente importante, especialmente quando nós falamos dos nossos colegas de profissão, né, que estão na linha de frente, que estão enfrentando uma série de desafios. Então, agradeço muito pela presença. Hoje também teremos algumas novidades aqui para vocês, né, com o manual do capítulo, e até mesmo uma nova forma de apresentar um pouco mais sobre o que é a Sigma e o nosso capítulo. Então, estamos, né, eu falo em nome do nosso capítulo, estamos muito felizes com esse momento bastante inovador, né, que representa também alguns progressos e muito esforço de muita gente que tem batalhado para manter as nossas atividades, por acreditar na relevância que esse capítulo tem. Então, agradeço a cada pessoa que está aqui pela presença e espero que aproveitem muito essa nossa cerimônia, que ela seja muito significativa para todos vocês. Muito obrigada, professora Kelly, pelas suas palavras de acolhida. Agora nós faremos o lançamento do Manual do Capítulo Y, que foi elaborado pelas bolsistas Edith Anderson, Daniele Maria Aparecida, Daniele Maria Nogueira e Juliana dos Santos Costa, sob a supervisão da presidência do capítulo. A bolsista Daniele realizará a apresentação do manual. Boa tarde, muito obrigada, professora Angelita, e gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Vou começar a apresentar então, daí vocês me avisam, a hora que der certo. Está apresentando? Ainda não, Dani. Agora eu acredito que está iniciando. Foi? Ainda não. Parece como se você estivesse apresentando, mas ainda não vemos a apresentação do manual. E agora? Ainda não. Dani, quer que eu coloque o manual? Agora foi? Se agora não for, eu quero, Ju, por favor. Agora tá indo. Agora tá indo? Agora foi. Agora deu certo. Então tá. Muito obrigada. Bom, esse é o manual que a gente construiu, né? Foi uma oportunidade muito interessante de estar aprendendo mais sobre o capítulo, né? E estar contribuindo de alguma forma. Dani, A Juliana... Oi. Desculpa te interromper. Quando você coloca o microfone próximo da boca, o áudio fica melhor. Tá, então eu vou manter aqui. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Então, Imagina.
Esse manual foi desenvolvido por nós, né? A Juliana, infelizmente, ela não conseguiu estar aqui com a gente, conosco hoje, sobre a supervisão do Conselho Diretor do capítulo Y. O design foi feito pela Carla Bariza e o objetivo desse manual é divulgar as atividades do capítulo RUY e promover o acolhimento aos novos membros dessa sociedade. Esse manual ele foi elaborado em novembro de 2020. Bom, ele está disponível também no site da Escola de Enfermagem, então vocês também podem estar olhando lá para terem mais informações. Esse é o sumário dele. E nós decidimos começar pela história do capítulo RUY, né, que a professora Marziali já contou um pouquinho, e também do Sigma Theta Tau International. Bom, a Sociedade Honorífica de Enfermagem Sigma Theta Tau International, ela foi criada em 1922, a partir da iniciativa de 6 enfermeiras, que eram alunas da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Atualmente, a Sigma ela é composta por mais de 135 mil membros, 540 capítulos e 100 países. As fundadoras, elas escolheram as iniciais das letras gregas dos valores que deram origem à enfermagem. Storge, que significa amor, Taros, coragem, Tima, honra. A visão da Sigma é conectar e fortalecer líderes de enfermagem para transformar a saúde global. A sua missão é capacitar líderes de enfermagem para melhorar a saúde global. Além da visão e missão gerais, o Conselho Diretor da Sigma, que é eleito a cada 2 anos, também possui a visão e missão que orientam a gestão dos eleitos. Os objetivos da Sigma são reconhecer grandes conquistas na área da enfermagem, reconhecer o desenvolvimento de qualidades de liderança, estimular altos padrões profissionais, encorajar o trabalho científico, fortalecer o comprometimento com ideais e metas da profissão. Bom, o capítulo RUY, ele é uma organização sem fins lucrativos, foi fundada em 2002 na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sendo o 426º capítulo estabelecido. Como a professora Marziali disse, ele foi o primeiro representante da Sigma na América Latina e atualmente é o único no Brasil. O logotipo do capítulo, que segue logo abaixo, ele é composto por um ramo de louro, que representa um símbolo histórico e transcultural de honra e excelência. A consolidação do capítulo RUY representa uma importante iniciativa de enfermeiros líderes brasileiros para fortalecer a enfermagem, ampliar a sua visibilidade e o networking entre esses profissionais. Além disso, a inserção do capítulo nesta rede promove a construção de parcerias, divulgação da ciência, intercâmbio de conhecimentos e outras ações que contribuem para a melhoria da saúde, ensino e qualidade de vida dos cidadãos mundialmente. O capítulo, ele se orgulha e se sente satisfeito em poder divulgar a realidade da enfermagem no Brasil, e a excelência no cuidado à saúde, que é pautado na integridade, inteligência, atenção, ciência e coragem. Assim, as atividades dessa sociedade, elas auxiliam na valorização da enfermagem, no enfrentamento dos desafios que podem ser causados por falta de recursos, barreiras ligadas à língua e a ausência de informações sobre apoios disponíveis. Bom, os benefícios dos membros são ser membro de uma sociedade que é reconhecida internacionalmente para o avanço da enfermagem no mundo, investir no próprio desenvolvimento pessoal e profissional, oportunidade de concorrer a grants para fomento para pesquisa oferecidos pela Sigma Theta Tau International e agências parceiras, oportunidade de trabalho e intercâmbio com uma rede de enfermeiros nacionais e internacionais, educação gratuita continuada de enfermagem por meio de downloads de cursos gratuitos desenvolvidos para ajudar na ascensão na sua carreira como enfermeiro, oportunidade de compartilhar sua própria pesquisa e seus próprios arquivos no repositório Henderson, participar de uma comunidade online, socializar e ter contato com outros membros da Sigma e participar de discussões sobre a enfermagem na plataforma The Circle e se conectar por meio do Twitter, Instagram e LinkedIn, e expandir também o seu networking com lideranças da enfermagem reconhecidas mundialmente. Participação em eventos internacionais promovidos pela Sigma com vantagens para pagamentos de inscrições. Participação em pelo menos educacionais por ano, organizados pelo capítulo com isenção ou redução de taxa de inscrição. Participação em eventos
realizados em parceria com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, com isenção e redução de taxas, e acesso gratuito às 2 das melhores revistas na área de enfermagem, publicadas pela Sigma, que é a Journal of Nurse Scholarship and Our Views Evidence-Based Nursing, revistas com importantes contribuições para melhorar a saúde mundial e refletir sobre liderança em enfermagem. Então, são oportunidades excepcionais de interagir também com enfermeiros de todo o mundo em reuniões sociais e eventos científicos. Além disso, também tem direito a voto para escolher a gestão do capítulo que pertencem. Outras informações sobre benefícios, vocês podem também estar olhando no site. Bom, mas em como então é formada essa gestão do capítulo RUY, né? Ela é composta pelo conselho diretor e comitês permanentes, né? Os comitês permanentes, eles são formados pelos comitês de governança, sendo professora doutora Rosângela Alcarde Camargo, professora doutora Lucila Castanheiro Nascimento, professora doutora Bianca Giacom, e o de liderança, que é composto pela professora Ana Carolina Guidoriz Zanetti, professora Angelina Letieri Viana e professora doutora Mônica Maria Jesus Silva. Além dos comitês, há o conselho diretor, que é composto por presidente, que é a professora doutora Kelly Guiaqueiro Vedana, a vice-presidente, que é a professora Angelita Maria Stabile, a secretária, que é a professora doutora Juliana Cristina dos Santos Monteiro, a tesoureira, que é a professora doutora Fernanda Rafael Escobar de Menes de Souza, e a conselheira, que é a professora doutora Fabiana Bolela de Souza. Então, essa é a nossa atual gestão. Aqui tem mais um pouquinho. Aqui nós colocamos também que há eventos que são desenvolvidos tanto pelo capítulo RUY quanto pela Sigma, que mais informações também podem ser vistas no site. Também há campanhas que a Sigma realiza, né, para dar visibilidade a assuntos relevantes, instigar a liderança e desenvolvimento de novas habilidades dos membros, que também podem ser conferidas no site, e como que pode se tornar membro. Então, são convidados a se tornarem membros os alunos da graduação dos terceiros e quarto anos do curso de bacharelado, quarto e quinto anos do curso de bacharelado e licenciatura. E é realizado o convite para aqueles com média igual ou acima de 7,5 e contida entre os 35% das maiores notas da classe, como também aos estudantes com potencial de liderança. Aos enfermeiros que são pós-graduandos, é destinado aos que estiverem concluído no mínimo 1/4 dos créditos necessários para obtenção do título de mestre ou doutor e que apresentarem bom desempenho acadêmico, e também enfermeiros líderes na comunidade podem ser convidados, desde que tenham o título mínimo de bacharel e que demonstrem conquistas na enfermagem. Então, mediante análise do currículo, poderão se tornar membros. Se você deseja se tornar membro, indicar pessoas à sua instituição, obter maiores informações, por favor, entre em contato com o e-mail do nosso capítulo. Aqui nós também escrevemos um pouco sobre a Bolsa Edith Anderson, contando um pouco da sua história, né, que é um auxílio que visa subsidiar até 75% da anuidade das pessoas, daí vocês podem conferir, e também um pouco sobre o prêmio Professora Doutora Neide Fávaro, que é conferido anualmente a 2 alunos da graduação da Escola de Enfermagem. E aqui também um pouco sobre a cerimônia de nomeação. E canais onde podem ser encontradas maiores informações. Bom, esse é o nosso manual desenvolvido nesse ano. Eu gostaria de agradecer novamente, né, a oportunidade e dar boas-vindas aos novos membros. Muito obrigada, Daniele, pela excelente apresentação clara, entusiasmada, isso nos deixa muito felizes. Obrigada também pelo trabalho que vocês tiveram na elaboração desse manual, e também agradecer a nossa funcionária da escola Carla Bariza, que fez toda a parte de layout do manual. Tá? Agora nós passaremos a palavra à doutora Dorisdaia Carvalho Umerês, que proferirá a palestra intitulada O papel da liderança para a promoção da saúde mental de enfermeiros. A doutora Dorisdaia é coordenadora da Comissão Nacional de Enfermagem e Saúde Mental do COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem. Boa tarde a todos, eu me sinto muito honrada por participar deste momento, especialmente por estar, né, virtualmente, mas estar na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da qual fui aluna, né,
algum tempo, mas me sinto, assim, extremamente feliz por estar com vocês, e vendo também, né, estou já vendo que estão presentes várias pessoas que participaram desse projeto que nós vamos contar para vocês, que foi intitulado o papel da liderança na promoção da saúde mental junto aos profissionais de saúde mental no contexto da pandemia. A Juliana, né, vai apresentar para mim, que eu agradeço muito pela gentileza. Muito bem, então, o que nós vamos estar falando é sobre um projeto de assistência de enfermagem para enfermagem. Então, nós iniciamos esse projeto. Pode passar. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, né? Acho que pode passar. Assim, nós conseguimos acompanhar. Muito bem. Então, assim, nós vamos trazer um pouco a questão de como foi, né, a criação desse projeto. Então, eu trouxe aqui um slide muito rápido para a gente relembrar a força de trabalho da enfermagem no Brasil. Nós somos quase 2.500.000 profissionais, né, sendo que a maioria está concentrada na região sudeste. Mas é só para ter a ideia do tamanho que nós somos, né, e a diversidade e a complexidade que significa também hoje trabalhar na enfermagem, né, o exercício da enfermagem. Pode passar, Juliana. Aqui, só para nós termos a noção, então, de que o trabalho é por meio dele que nós modificamos todo o processo, né, e modificamos também a nós mesmos. E o objeto do trabalho da enfermagem é constituído por pessoas que necessitam de cuidados de saúde, com toda a sua subjetividade e com toda a complexidade que é o ser humano. E o trabalho da enfermagem é gerador de sentimentos ambíguos, né, dialéticos aí, entre vivências de prazer e vivências de sofrimento, né? Nós todo o tempo também ouvindo, né, que o quanto sofre a enfermagem, ao mesmo tempo em que os enfermeiros disseram: eu nunca deixaria de fazer isto, né? É isso que eu sei fazer, é isso que eu amo fazer. E a enfermagem tem como objeto cuidar, mas o resultado do trabalho resulta em danos, muitas vezes, irreversíveis, que determinam sequelas, determinam óbitos. O exercício da enfermagem é marcado por múltiplas exigências, né? Lidar com a dor, com o sofrimento, morte. Cuidar da vida em sofrimento e na morte é o trabalho da enfermagem, que é gerador aí de sofrimento emocional. Todo o tempo, isso não nos referindo especificamente à pandemia, mas em todo o tempo, o trabalho da enfermagem é gerador de sofrimento emocional, né? Sendo identificado muitas vezes como um trabalho penoso, insalubre, para toda a equipe que está envolvida. E nós vivemos aí a realidade, né, da pandemia, que não é do nosso país, né, que é um sofrimento para todo o nosso planeta. Pode passar. Então, o Brasil tem uma população de mais de 210.000 pessoas. Nós temos até o momento confirmado cerca de 175.000 mortes, né?
A vida cotidiana mudou, a economia em recessão, redes tradicionais de segurança econômica e de saúde pública foram submetidas a pressões sem precedentes. E as pandemias tendem a provocar um pânico generalizado, como aconteceu, pelo menos inicialmente, né? Agora parece que todo mundo já está mais conformado e mais acostumado com a situação, mas ela gerou muito pânico na população. E o isolamento pode intensificar sentimentos de desamparo, de tédio, de solidão, de tristeza, reações comportamentais, conflitos interpessoais, né? Então, o viver confinado e viver, né, isolado pode geralmente também trazer sofrimento emocional. Pode passar. Nós temos cerca de 3.500.000 trabalhadores do setor saúde que enfrentam incertezas e preocupações afetando a sua saúde mental e física nesse momento da pandemia. E é neste contexto que os profissionais de enfermagem estão atuando muitas vezes sem EPIs adequados, no atendimento em geral em UTI, resgates emergenciais, na atenção primária, em UPAs, enfermarias, CAPs, consultório na rua, centro de convivência, enfim, onde a enfermagem está, ela está, sim, sofrendo também, não só por estar tratando das pessoas, mas também ela está sofrendo esta pressão pessoal da questão da pandemia. E a liderança foi a motivação, a ligação básica que nos levou a essa questão, né? Que era, nós estávamos na Comissão de Saúde Mental já sabedores do sofrimento emocional da enfermagem, com muitos casos de suicídio, de tentativas de suicídio, e tínhamos um projeto de fazer uma pesquisa para entender a lógica desse sofrimento. Não sei se bem a lógica, mas pelo menos para conhecer que sofrimento é esse, né? Será que realmente os profissionais de enfermagem estão morrendo, né, mais do que a população em geral, já que nós temos um índice de suicídio tão grande, mas a pandemia acabou com essa proposta e nós vimos o que estava acontecendo com os profissionais de enfermagem. Quer dizer, se eles já estavam sofrendo tanto, nós tínhamos que fazer alguma coisa. E aí pensamos em realmente iniciar um projeto que foi aí a enfermagem solidária. Pode passar. Então, o COFEM, ele tem se manifestado em relação à falta de EPIs, tem trabalhado, encaminhado EPIs para grupos, né, com deficiência, com a deficiência, onde ainda tem a deficiência de EPIs, mas toda a preocupação era a questão do atendimento emergencial, ali na linha de frente. Como é que eu vou atender, como é que o profissional de enfermagem vai atender aquela pessoa numa situação grave, acometido pela Covid, sem condições, já que o nosso SUS, né, já não estava em condições ideais, né? Mas apesar do sufoco do SUS, nós ainda podemos dizer, né, com orgulho, que nós temos que batalhar muito por ele, porque o SUS foi quem realmente deu todo o suporte de atendimento à nossa população, já tão sofrida com qualquer outra questão, né? Não é a questão da pandemia, com qualquer outra questão da saúde.
E segundo dados do COFEM, foram fiscalizados em loco 6.700 instituições de saúde no país, onde identificou-se que 72.180 casos de profissionais foram afastados por Covid-19. O número de profissionais mortos pela Covid-19 chegou a 785 em setembro, sendo 250 enfermeiros, 360 técnicos e 85 auxiliares de enfermagem, a maioria mulheres, né? Pode passar. E daí, nós criamos um grupo que visou o oferecimento do apoio emocional online aos profissionais de enfermagem que desejassem e aceitassem esse atendimento emocional. Nós tivemos início dessa proposta, de fato, né? Começamos o atendimento dia 26 de março de 2020. E foi viabilizado, né, uma inserção de uma caixa de diálogo no site do COFEM, que era um atendimento live chat. Para a implementação do projeto, foram cadastrados os enfermeiros minimamente especialistas em saúde mental de todo o país. E nós trabalhamos com um total de 146 enfermeiros minimamente especialistas em saúde mental, voluntariamente, né, que trabalharam voluntariamente neste projeto. Era um atendimento de 24 horas, ininterruptas, 7 dias por semana, e os enfermeiros experts realizavam plantões por meios de escalas. Pode passar. A Kelly, né, lembra bem de como era o processo, né? Nós trouxemos, assim, rapidamente, para nos garantir, porque a gente precisava se garantir frente aos outros conselhos, que nós tínhamos, sim, né, como enfermeiros, uma base ética e uma base legal para fazer o atendimento dos profissionais. A base legal e ética, nós usamos a Lei 7498 de 86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, a Resolução COFEM 599/2018, que estabelece os parâmetros mínimos para uma assistência segura e humanizada na enfermagem e saúde mental, e a Resolução COFEM 564 de 2017, que aprovou o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. E isso era a nossa base ética e legal. Então, assim, a gente destacou artigos, né, que realmente nos possibilitava nos garantir que a enfermagem de saúde mental tinha competência ética e legal para fazer atendimentos aos profissionais de enfermagem nesse projeto. Pode passar. A base terapêutica nós usamos a corrente humanística, que ressalta aí os aspectos positivos do ser humano, destaca que cada pessoa possui em si uma força de autorrealização que conduz ao desenvolvimento de uma personalidade mais saudável. Então, na verdade, era uma escuta empática que permeou o processo de intervenção. Nós acreditamos aí que a pessoa possui possibilidades inimagináveis de se compreender, de modificar os conceitos que tem de si mesmo, o seu comportamento e seu potencial pode ser liberado se a pessoa for conduzida a uma situação caracterizada por um clima favorável para o seu desenvolvimento psíquico. Pode passar. Trouxe alguns resultados, né? Então, o enfermeiro de saúde mental, ele devia ter disponibilidade interna. Então, não bastava ter, né, uma base ética legal ou uma escuta empática, né? Quer dizer, ele tinha que ter uma disponibilidade interna, ele tinha realmente que desejar
atender aquela pessoa que nos procurava, para apoiar o profissional de enfermagem, estando junto ao processo com o outro, na explicitação e no autoesclarecimento de seu sofrimento, sempre com um olhar sensível, voltado para a sua existência e ajudando a encontrar os potenciais de melhora. A promoção de um clima propício de respeito às diferenças e abertura às experiências de troca e de exposição de conteúdos emocionais. A categoria profissional mais atendida foram de enfermeiros. Os enfermeiros foram os que mais nos procuraram, né? Depois foram os técnicos, embora entre os profissionais, a maioria dos nossos profissionais são técnicos de enfermagem, mas os enfermeiros, provavelmente, né, assim, é uma inferência minha, mas eu acredito que eles estavam mais abertos a serem atendidos emocionalmente e acreditavam até que tinham mais direitos de ser atendidos, por isso uma maior procura. O técnico de enfermagem, o auxiliar, numa procura bem menor, embora ele seja um número, já é o menor número na categoria, né? Pode passar. O atendimento por estado, então, claro, o estado de São Paulo foi o maior número de atendimento, né? O meu 7 caiu ali, mas é 1.147, né, profissionais que foram atendidos, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, então é a região sudeste que mais procurou. Embora, né, a Kelly e outros enfermeiros de saúde mental que eu já verifiquei que estão presentes, que trabalharam intensamente nesse projeto, acreditando mesmo, né, percebia que mudava, né? Então, quando a pandemia estava mais forte no norte do país, nós recebíamos um número maior de atendimentos daquele estado. Quando era no Ceará, por exemplo, a gente recebia um atendimento muito grande naquele estado. Mas a maior parte dos profissionais estão na região sudeste, então sempre vinha muita procura da região sudeste, né? Pode passar. A faixa etária, nós tivemos desde 20 anos, né, até mais de 61 anos. Eram a faixa dos profissionais que nos procuraram, né? Então, dá para vocês terem uma ideia aí, né, que era até quase que meio próxima, né? Não tinha uma faixa etária tão gritante, era bem próxima uma faixa etária da outra, né? Pode passar. O enfermeiro terapeuta, então eu trouxe a titulação. Então, nós tínhamos a maior parte eram 54 eram especialistas, 53 mestres, 34 doutores, 5 pós-doutores, e 2 nós não conseguimos a especificação, embora a gente sabe que minimamente ele era especialista ou ele não poderia entrar no grupo, né? Então, assim, é o dado correto que a gente tinha. Pode passar. Então, assim, a gente tinha um grupo maravilhoso, né? Então, é possível dizer que tudo deu certo, porque o grupo da saúde mental, o grupo de terapeutas, era impressionante, era uma coisa maravilhosa. A gente contava muito, era com o saber, com a sensibilidade, né, dos profissionais, dos enfermeiros que estavam ali atuando. E, naturalmente, eu quero deixar assim um registro que, mesmo dentro do Conselho Federal de Enfermagem, eu sofri muita pressão porque os outros conselhos queriam entrar no projeto para atender, né?
E eu fiquei um pouco firme nisso, né? Eu disse, eu aceito, acho que nós temos que atuar de forma multiprofissional, mas esse momento a enfermagem entende o que é ser enfermagem. Então, vai ser de enfermagem para enfermagem. E fiquei firme nisso, eles até acreditavam que nós não íamos ter tantos voluntários, né? E tivemos o tempo todo, e o tempo todo, assim, um grupo num movimento muito saudável, muito feliz, acreditando no projeto, né? Então, os enfermeiros que atuaram no projeto, eu vou ter até dificuldade de ler, mas, assim, o que nós temos é que a maior parte, essa parte toda azul, eram profissionais da academia. Então, a maior parte da academia é que estava atuando, então, por isso, provavelmente, nós tínhamos as titulações tão altas, né? A maior parte era da academia, então, nós tínhamos de CAPES, de consultórios de rua, na rua, um número pequenininho, mas que atuava também no sistema COFEM-COREM, que atuava em unidades de internação, né? Então, na verdade, o que mais se destaca aí é a maior parte dos enfermeiros terapeutas vieram das academias do Brasil inteiro. Claro que grandemente, né, a maior parte também era da região sudeste. E era uma felicidade, né, quando eu via que era da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, né? Eu não contava para ninguém que eu tinha me formado aí, mas ficava muito contente quando via que tinha um grupo muito grande, muito forte e muito envolvido daí da enfermagem de Ribeirão Preto. Pode passar. Assim, eu trouxe um modelinho de escala só para vocês verem como era meio maluco, né, o processo. Então, assim, como era um trabalho voluntário, nós consideramos que nós não poderíamos ultrapassar 3 horas. Então, a cada 3 horas, nós tínhamos um grupo de WhatsApp, era uma coisa muito interessante, né, que a gente precisaria até estudar aquilo, né, eu tenho tudo do grupo, porque o grupo se despedia, desejava bom plantão para o outro, e como é que foi teu plantão? E a cada 3 horas trocava tudo, né? A gente tinha 5 linhas, e então entravam 5 enfermeiros e saíam 5 enfermeiros, né? Nas 24 horas do dia, né? E tudo isso aconteceu, nós encerramos o projeto, e talvez tenhamos que fazer um outro modelo, porque estão solicitando muito, mas nós encerramos quando nós concluímos 6 meses de atendimento. Nós estávamos no momento em que a pandemia estava já bem baixa, né, já estavam desmontando toda aquela paramentação que foi feita, então nós consideramos que a gente já poderia estar encerrando o projeto. No entanto, agora a gente já tem uma nova demanda de solicitação. Então, assim, vocês podem ver que tinha aqui uma escala, cada um tinha uma linha de entrada, né, que era bem assim, era simples, mas na primeira entrada era uma maluquice, né, porque tinha todo um processo ali, que você tinha que entrar exatamente daquela forma que foi colocada ali pelo Conselho Federal de Enfermagem, até porque é uma autarquia federal, e a gente não poderia, com tanta pressa, fazer uma licitação para esse projeto, né? Então, nós usamos, né, de uma forma até rudimentar, sendo que os próprios funcionários da TI do Conselho Federal foi que construiu a plataforma, porque nós não podíamos usar uma verba, né, já que nós temos toda a prestação de contas sendo encaminhada para o TCU, então não poderíamos fazer uma licitação que demoraria aí 6 meses, né, mas
precisaríamos urgentemente iniciar. Então, o que eu disse foi, nós vamos com o que a gente tiver. E funcionou, né? Era meio rudimentar, mas funcionou direitinho com o atendimento. Pode passar. Os principais temas, eu estou já encerrando, né? Que apareceram que os profissionais foram colocando, né? Eles preenchiam um Google Forms para a gente ter pelo menos esse resultado. Inicialmente era a falta de EPI, vinha muito o medo do risco de se infectar, e isso ia mudando. Conforme foi mudando a pandemia, também ia mudando o sentimento que eles apresentavam para nós. Depois vinha a exaustão com o volume de trabalho, né? Se morria um profissional, ele geralmente não era substituído. Se um profissional adoecia, ele não era substituído. Então, isso era esse volume de trabalho, né? Quer dizer, se já era um sofrimento, ainda com aquele volume de trabalho, ficava ainda mais sofrido, né? O medo e risco de infectar os familiares. O começo era medo de se infectar, depois era de infectar os familiares. Eles praticamente consideravam que eles estavam todos infectados, né? A fala não era desse jeito, mas ele já dizia, eu não posso voltar para casa, e aí muitos saíram de casa, né? Mas saíram de casa acreditando que seria um mês, e já tinham se passado 4 meses, e eles podiam só passar, né, na frente do prédio e abanar a mão para filhos, para mães, né? Então, isso significava um sofrimento muito grande, né? Gerava muito sofrimento para nós também, né? Claro, a gente compartilhava mesmo, de uma forma muito empática com isso, ele sendo profissional de enfermagem e sofrendo com essa situação. A morte de colegas, né? Vinha uma morte de colegas e ele dizia, o próximo sou eu, né? Ou então, morte de familiares. Então, morria a mãe e ele dizia, a culpa foi minha. Tá, mas não é assim, né? Qualquer pessoa pode se infectar e dizer, não, mas a culpa é minha mãe se cuidava direitinho. Então, assim, trabalhar com essa questão da culpa, isso foi muito forte quando ele considerava que ele poderia ter infectado alguém, algum familiar, algum amigo, né? A pressão por parte da chefia imediata, né? Que acho que sempre deve aparecer. A discriminação, então aí nós tivemos um período das palmas, né? Os aplausos nas sacadas, que não duraram tanto, mas em seguida aos aplausos nós tivemos a primeira situação que nós identificamos foi em São Paulo, de uma profissional que entrou de branco no metrô e ela ficou em isolamento na metade do vagão e o resto tudo aglomerado, dizendo para ela que ela estava infectando o vagão, né? Ela estava infectando as pessoas, ela precisava se cuidar, qualquer coisa assim. Então, essa foi uma ligação que fez com que nós pedíssemos para que todos os coreens noticiassem que não era para ninguém mais ir de branco, mesmo que sendo o branco, né, ele nos identifica como profissionais de enfermagem, para grande parte dos profissionais de enfermagem, né? Eu sempre fico fazendo a relação com o advogado, né? Se eu chegar para ele e dizer, amanhã você não vai mais de terno e gravata, amanhã você vai de bermuda e camiseta, né? Então, assim, é identidade. Por mais que possa parecer pouco, a vestimenta também é identidade, né? É parcela da nossa identidade profissional. E aí vieram as discriminações por parte da população, né? Onde eles ligavam dizendo que recebiam bilhetes embaixo da porta, dizendo para eles se mudarem, que eles poderiam contaminar o prédio, bilhetes em
para-brisa de carro. Então, foi um momento muito triste também, quando nós percebíamos que eles diziam, era assim a contradição, né? Eles diziam, nós recebíamos aplausos, e agora eles querem o quê de nós, né? Nós já separamos da família, e agora nem nos querem por perto, ou mesmo amigos que não queriam mais ter contato, né? Então, isso era gerador de muito sofrimento. A ansiedade com as notícias disponibilizadas pela mídia. Nós fizemos um número de atendimentos onde houve, né, troca de mensagem de 5.638, embora nós tivemos quase 8.000 acessos, né? E aí, na saúde mental, nós sabemos que nós podemos ter acessos que a pessoa não falava e podia chorar, né? Já está chorando, né? Até porque nós não tínhamos a visualização da pessoa, né? Pode passar, Juliana. Então, assim, nós fizemos muita publicidade. A enfermagem solidária está disponível para você, e no final nós fizemos, assim, uns quadros, eu esqueci, não sei como é que a gente pode denominar isso, né, em que a gente colocou as carinhas, né, as fotografias de todos os voluntários, e com agradecimentos, e que foi publicado também no site do COFEM, porque realmente nós sabemos que jamais, né, nós conseguiríamos um trabalho dessa magnitude, né, que eu acho que nós acabamos entrando na linha de frente, né, nós tivemos colegas da saúde mental que adoeceram ali, né, eram voluntários, eram enfermeiros terapeutas, que também adoeceram, tiveram que deixar até alguns dias os plantões por conta do adoecimento, ou porque trabalhavam em consultório na rua, ou porque trabalhavam em CAPs, né? Pode passar. É isso. Eu só posso agradecer, assim, a todos os voluntários, eu nunca me canso de agradecer, porque eu sei que foram eles que deram vida, né, a esse projeto, e eternamente vou ficar muito grata a cada um, né, que estava ali com aquela alegria, e eu ficava muito contente quando entrava, eu não saía da plataforma, né, eu ficava na plataforma o tempo inteiro, olhando tudo, entrou, não entrou, e tinha muita alegria nas trocas, né, bom plantão, bom descanso, né, vocês que estão saindo, descanse, bom domingo, olha, tomara que você tenha bons atendimentos. Então, tinha uma harmonia, embora as pessoas, nós todos trabalhávamos online, e muitos não, a grande parte não se conhecia, né? Nós passamos a nos conhecer ali, né? Naquele espaço. É isso que eu trouxe para apresentar para vocês, não sei se é o suficiente, fico disponível para qualquer dúvida. Muito obrigada, doutora Doris Daia. Nós cumprimentamos a senhora pela sua brilhante apresentação e também por compartilhar conosco uma experiência que certamente teve uma relevância imensa para os profissionais de enfermagem num momento tão difícil como esse de pandemia, tá? Muitíssimo obrigada por compartilhar essa experiência conosco. Eu que agradeço. Obrigada. A seguir, iniciaremos o juramento dos novos membros. Bom, eu também agradeço, parabenizo a professora Doris pela apresentação. É muito emocionante, né, relembrar tudo que foi vivido nesses momentos e pensar na importância da liderança na nossa profissão para promover a visibilidade, a valorização na nossa profissão, né? Acho que fica esse grande exemplo aqui para nós. E agora nós iniciamos, então, com a nossa
nosso juramento. Para isso, eu vou pedir especialmente para que os novos membros possam abrir suas câmeras, se possível, e principalmente, né, o seu áudio, porque em seguida eu já vou iniciar o juramento e vou pedir para que vocês repitam depois de mim. Espero que estejam prontos. Bom, então, tendo início o juramento, eu vou fazer pausas e peço para que repitam. Eu aceito ser membro. Eu aceito ser membro. Eu aceito ser Da membro Sigma Theta Tau International. Da Sigma Theta Tau International. E prometo cumprir os propósitos e objetivos da sociedade. E prometo cumprir os propósitos e objetivos da sociedade. Gostaria, então, em nome do nosso capítulo, de parabenizar e agradecer a presença dos novos membros, a disponibilidade e o interesse, né, de fazer parte do nosso capítulo e de trabalhar pela visibilidade e liderança da nossa profissão, pela excelência da nossa profissão. E finalizo, então, essa cerimônia também agradecendo a presença de cada um e cada uma que esteve aqui conosco. Muito obrigada, e é muito bom sentir essa proximidade, apesar, né, de virtualmente, mas de fazer parte agora desse momento com cada um de vocês. Então, esse é um outro momento histórico no nosso capítulo, e com isso encerro e agradeço a presença de todos nessa cerimônia de indução. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, e assim encerraremos a nossa cerimônia. Obrigada. Tchau.